A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que Deus esteja nos abençoando, em nome de Jesus. Saudade da igreja, dos irmãos. Estamos aqui trazendo um pouco aqui essa palavra nessa noite, para os irmãos matar um pouquinho de saudade. Eu gostaria de um texto que se encontra em Mateus, um texto bem conhecido, está no capítulo 7. Tenho certeza que Deus vai estar falando no nosso coração nessa noite. Louvado seja o nosso Deus. Então, eu vou fazendo a leitura aqui, Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhando-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Que em nome de Jesus, Deus possa estar abençoando nossa noite, ó Pai, pela Tua palavra, que nós vamos estar falando aqui, ó Pai, mas que venha do alto, ó Deus, a Sua sabedoria, ó Pai, que instrua o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu estava preparando esse texto e veio à minha mente, quando tinha uns 9, 10 anos, eu comecei a pensar um pouco, quando o meu pai ele estava construindo um paiol, outros falam para armazenar o milho, a colheita, e quando nós estávamos construindo, ele falou assim, olha, que a gente possa cavar aqui, não tem problema que você cava um pouco mais, porque dá segurança, dá sustentação no alicerce. Daí, passando alguns dias, eu também tinha a oportunidade de viver com meu avô também, e meu avô também falava a mesma coisa. Cava um pouquinho mais, não cava menos, cava um pouquinho mais profundo, para ficar mais alicerçado o paiol, Outros falam rancho. Então, aquilo trouxe inspiração nesse texto aqui, pensando um pouco, para a gente cavar um pouco mais. Aqui, esse texto aqui, onde Jesus está concluindo aqui o Sermão do Monte, que já está passando algumas orientações para a multidão, sabendo que muitos aceitaram a recomendação de Jesus, mas muitos também viraram as costas e com certeza não cumpriram aquilo que Jesus havia orientado. Então esse texto é um texto muito rico. Então aqui fala de duas casas. Uma casa, construção, na rocha, e outro fala na areia. Então, a grande dificuldade que a gente vê aqui, que eu gostaria de falar um pouco assim, da construção, que as pessoas constroem a sua casa na areia. Há uma frustração com essa pessoa quando vem a dificuldade, quando vem as tribulações, quando vem aquelas coisas que atrapalham a nossa vida. Com certeza, quem está construído, quem construiu a sua casa na areia, há dificuldade quando vem a tempestade. Então, esse texto vem de encontro conosco, aqui nessa noite. Quando a pessoa constrói a sua casa na areia, ela fica vulnerável, ela sofre, ela não tem esperança, os seus sonhos estão frustrados. Quando vem a adversidade, as coisas ficam difíceis para controlar, não tem controle, porque a pessoa perde o sono. Então, quando vem a adversidade, ela sofre, ela fica desorientada, ela muitas vezes busca as forças em outros lugares, em outros deuses, em outras magias, em outras coisas, e não procura a Deus. Muitas delas ficam tristes, ficam murmurando em tudo, todas as coisas, ela não tem ânimo para viver. Perde a vontade de viver. Porque muitas vezes o pensamento dela está em coisas materiais. Essa pessoa fica infeliz em sua casa, nada está feliz. Tudo que ele faz, há uma tristeza no coração.
porque a sua casa está construída na areia. Pensa em si próprio. Pensa nas coisas terrenas e não procura a Deus, o Deus que criou o céu, criou a terra. Então a dificuldade de muitas famílias que têm construído a sua casa na areia, tem essas coisas que acontecem, que vem de encontro, que perde o sono, não tem esperança de vida mais. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, que Jesus está falando aqui nesse texto, para nós construirmos nossa casa, né, na rocha. Quando ele fala aqui, há uma diferença muito grande, que as pessoas que constroem sua casa na areia e constroem na rocha. A gente vê, como eu estava falando aqui, quando vem a adversidade, quando vem a tempestade, e a mesma tempestade que fala no texto aqui, a mesma tempestade que fala que desce a chuva, e correm os rios, e assopra o vento, bateram aquela casa, e cai, e foi grande a sua queda. Quer dizer, a diferença quando vem a chuva, quando desce a chuva, e quando correr os rios, e assoprar os ventos, e combateram aquela casa. Então a mesma tempestade que vem, a mesma água que vem, ela vem na casa construída na areia, e aquela casa construída na rocha. Mas aqui é construída na rocha, ela é permanente. Ela fica firme, porque para construir uma casa na rocha dá trabalho. Não é fácil construir a casa numa rocha, porque gasta tempo. Por isso que Jesus está falando aqui, que nós temos que construir a nossa casa na rocha. Porque a nossa força, ela vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Por isso que Tiago, capítulo 1, verso 12, Tiago diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Salmo 124, verso 8, ele diz assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Essa palavra desse salmista vem no nosso coração, que o nosso socorro vem do Senhor, porque nós não somos nada. Então a força vem de Deus. Se nós queremos andar com nossas próprias pernas, se nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não dá certo, não funciona. Tem que ser o jeito de Deus. Por isso que o Salmo 146, do verso 5 ao verso 6, diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor Deus, o que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o guarda a verdade para sempre. Então nós somos bem-aventurados aquele, né, que busca Deus, aquele que está firmado em Deus, está firmado na rocha, que é Jesus, né? Aquele que está firmado na rocha. Aí nós temos a força que vem do Senhor. O profeta Isaías também, ele diz lá no capítulo 41, verso 13, diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Aqui, nós vemos esse texto aqui, a dependência de Deus. Deus sempre tem que estar à nossa frente. Nós temos que buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Como Daniel, capítulo 6, fala que ele não temeu os persas, mesmo que fizeram várias ofertas a ele, mas ele buscava a Deus em oração, jejuava, buscava o Senhor 3 vezes ao dia. E nós temos que fazer também aqui, irmãos e irmãs. Por isso nós temos que ter uma vida com Deus, buscar em Deus, buscar a santidade em Deus, ser diferentes, buscarmos estar sempre na presença do Senhor. Daniel ele buscava 3 vezes ao dia. Nós temos que fazer isso também, porque nós somos fracos e somos dependentes do Senhor. O apóstolo Paulo fala também, em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo preso, né, açoitado, estava ali naquele momento difícil da vida dele, mas ele não perdia o ânimo, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Mesmo daquela condição que ele estava sofrendo ali, ele buscava o Senhor em oração e louvava a Deus.
A tendência nossa, se nós tivermos construído a nossa casa na rocha, se nós tivermos firmado na rocha, nós com certeza começamos a pensar um pouquinho aqui no apóstolo Paulo, o que seria de nós? Será que nós teríamos também a condição de estar orando, ter a condição de estar louvando a Deus entre meio às tribulações, entre meio ali o que ele estava vivendo, sendo prisioneiro? Será que nosso coração estaria também nessa condição de louvar a Deus? Por isso que a nossa casa, elas têm que estar na rocha. Esse mês é o mês, falando do mês da família. Será que a nossa família está, essa casa, será que está construída na rocha? Como que está a nossa família? Então a tendência, nossos irmãos e irmãs, se nossa casa estiver sendo construída na areia, quando vem a tempestade, vai levar tudo, porque não vai ficar nada. Mas quando nós estamos com a nossa casa construída nessa rocha que Jesus está falando aqui, aí nós possamos ficar mais fortes, mais firmes, porque Ele que vai dar a sustentação para nossas vidas. Então, por isso que nós temos que ser como esse homem prudente. O homem que busca as coisas lá do céu, que o apóstolo Paulo fala também em Colossenses, capítulo 3, verso 1. Ele diz assim: portanto, se fosse recitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. O apóstolo Paulo pensava nisso. Pensava nas coisas lá do alto. Ele fala assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Então a nossa vida tem que estar firmada em Jesus, que a nossa vida esteja, nós possamos olhar para cima, olhar nas coisas de Deus, não ficar preso aqui na terra. O homem que tem esse alicerce na rocha, com certeza ele é mais feliz. Com certeza ele tem sonhos, com certeza ele quer fazer as coisas que agradam o coração de Deus, amar ao próximo com a ti mesmo, perdoar uns aos outros e andar como família. Esse que é o propósito aqui que Jesus está nos ensinando aqui nessa noite, para nós ficarmos na rocha, na palavra de Deus. Então, vamos, nós que temos o hábito, nós temos que buscar mais a Deus, vamos orar mais, vamos meditar mais na palavra de Deus, vamos fazer as coisas que agradam o coração de Deus, vamos nos santificar, vamos buscar Deus na nossa vida. Vamos, em primeiro lugar, buscar as coisas lá dos céus, como disse Jesus. Buscar em primeiro lugar as coisas do céu, e mais coisas será acrescentado. O que tem nos preocupado? Se nossa casa está construída na rocha, o que nós temos que nos preocupar? Por isso nós temos que afirmar a nossa vida, a nossa família, ter um momento com Deus, com a nossa família, ler a palavra de Deus, orar junto com nossos filhos. A gente vê tanta família aí, está vulnerável, fazendo as coisas de qualquer jeito, porque sua casa está sendo construída na areia. Mas eu quero dizer essa palavra para os irmãos e irmãs aqui nessa noite, que há tempo ainda. Há tempo. Dá para nós desmancharmos essa casa da areia e fazer uma construção alicerçada na rocha. Buscar mais de Deus, encher o nosso coração mais de Deus, transbordar Deus, ser sal da terra e luz do mundo. Eu gostaria de deixar aqui, nessa noite aqui, o Salmo, capítulo 1, verso 3, ele fala assim: é como uma ave plantada à beira de água corrente, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. As estações ela muda o tempo passa, mas os cristãos que são árvores plantadas no amor de Deus têm folhas que não murcham.
e dão sempre fruto no tempo certo. A promessa de Deus é que quando estamos enraizados no amor dele, tudo que nos fizermos vai prosperará. Vou voltar aqui na introdução que eu estava falando, que o meu pai falava, né? É interessante nós aprofundarmos um pouco mais o buraco para fazer o alicerce. Eu estava pensando, meu avô também, eu trabalhando com meu avô falou a mesma coisa. Eu pensando, onde veio, né? Onde veio essa orientação do meu pai? Ele veio do meu avô. E o meu avô passou para o meu pai, e meu pai passou para mim também. Então, eu não sei como que está a sua vida. Se está raso, né? O seu alicerce. Então, nessa noite, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos construir a nossa casa na rocha. Então, cave um pouco mais. Não deixe o seu alicerce ficar superficial, só na areia. Essa é a palavra do Senhor aqui para nossas vidas. Então, há tempo para nós fazermos nossa casa na rocha. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de cada um, que Deus possa estar nos abençoando e nos fortalecendo. Até nós podemos aqui voltarmos também e louvarmos nosso Deus, estar juntos aqui na igreja de novo, orar uns pelos outros, ter a comunhão. Jesus sempre nos orientou a estar sempre junto com os irmãos, orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença como bom perfume